Bom dia e bem-vindos. Esta é uma conferência da APE, especificamente da Comissão Técnica 217 de Finanças Sustentáveis, e o que está em causa é fazermos uma discussão sobre o pilar social das finanças sustentáveis. Para aqueles que não sabem, a APE é o organismo normalizador setorial que está a acompanhar e a suportar a Comissão Técnica das Finanças sobre Finanças Sustentáveis, que segue, por sua vez, um grupo da ISO. Esta é uma conferência só possível graças à convergência de personalidades notáveis, com uma intervenção na sociedade portuguesa também notável, e que tem, na sua abertura, além destas minhas palavras de circunstância, o Peter Young, um notável técnico desta matéria, que é o chair do Technical Committee na ISO, e a quem eu desde já agradeço encarecidamente ter encontrado tempo na sua muito ocupada agenda para nos dar o seu contributo já de seguida. Além disso, cumpre-me também agradecer aos nossos parceiros e amigos, porque são já participantes de eventos da APE desde há algum tempo, como seja a doutora Gabriela Figueiredo Dias, da CMVM, Presidente do Conselho de Administração, a doutora Isabel Ucha, também CEO da Euronext de Lisboa, o doutor Miguel Almeida, Presidente do Fundo de Apoio Municipal e membro da CT, o doutor Pedro Leitão, CEO do Banco Montepio e também membro da CT, o doutor Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, que também está representada na Comissão Técnica, e a Sofia Santos. A Sofia Santos é alguém que dispensa apresentação, é uma especialista em financiamento climático e sustentável, é uma pessoa profundamente envolvida nestas temáticas desde há vários anos e tem, de facto, colaborado em múltiplas iniciativas da APE. Eu não gostaria de ocupar o vosso precioso tempo, que, obviamente, vai ser ocupado por pessoas que têm coisas muito mais interessantes para dizer do que eu, mas gostaria de criar algum contexto acerca desta questão pilar social. De facto, finanças sustentáveis, acho que a primeira coisa que ocorre, até porque nas três letras ESG é a primeira letra, o environment, a primeira coisa que ocorre são as preocupações de carácter ambiental. Mas se há coisa que nós aprendemos ao longo de 20 anos de atividade, é que as pessoas tendem a reagir à sua primeira emergência. E a primeira emergência é sempre de carácter social. O social acaba por condicionar o resto. Isto é, em sociedades boas do ponto de vista social, há grandes preocupações ambientais. Em sociedades onde o social é ainda uma emergência, ninguém quer ouvir falar do ambiente. No entanto, isto não tem sido provavelmente muito bem compreendido ao nível, por exemplo, da avaliação de risco. Veja-se o caso de Odmira. Se pensarmos naquela velha máxima de mente sã em corpo são, mens sana em corpore sano, poderíamos hoje fazer uma analogia com organizações sãs existem em comunidades sãs. E onde a comunidade não é sã, a organização provavelmente não vai conseguir fazer negócios. E provavelmente os seus investimentos vão se perder. O caso do Cabo Delgado, no norte de Moçambique, um enorme investimento da Total, confiando que o governo de Moçambique criava as condições sociais que tornassem a ameaça da guerrilha um fenómeno controlável, um fenómeno suficientemente controlado para não afetar o ambiente de negócios. Não aconteceu assim. O governo de Moçambique não conseguiu resolver a disrupção social introduzida pela guerrilha e o investimento neste momento está serissimamente posto em causa. Mas aqui muito próximo de nós podemos pensar em Odmira. Grandes investimentos foram feitos nas explorações agrícolas. Provavelmente, não tenho informação privilegiada, mas provavelmente grandes volumes de crédito foram concedidos às empresas da região e não apenas às empresas agrícolas, mas também às turísticas.
E o lado social, bem, os imigrantes vêm e ficam aí, paga-se-lhes o suficiente, a lei cuidará, com toda a certeza, de que eles estejam integrados do ponto de vista de cumprimento das condições de trabalho. Mas nós estamos a ter esta conferência num ambiente de Covid, num ambiente de pandemia, e neste momento o pior sítio de pandemia em Portugal é o Conselho de Odmira. E vem-se a verificar que isso acontece porque as condições sociais em que um grande número de imigrantes foi forçado, ou obrigado, ou levado a viver, não são adequados. E o ambiente social não é bom. É verdade que muita coisa de boa foi feita. Eu estive em Odmira, numa conferência, convidado pela Câmara, e na altura foi-me apresentado que havia templos budistas, havia templos hindus, foi cuidado o aspecto religioso, foi cuidado o aspecto social, a população. Por exemplo, fui introduzido a uma escola onde apenas 10% dos alunos eram crianças portuguesas. As outras 90% das crianças eram filhas de imigrantes. Portanto, tudo bem, de imigrantes. Tudo bem, havia um esforço, mas não foi suficiente. Não foi suficiente e não foi acautelado um risco emergente de alguma situação de crise como aquela que aconteceu com os contágios do Covid. Isto é, mas enfim, é uma opinião puramente particular, mas é isso que se espera que eu faça nesta abertura, é que dê as minhas opiniões também, que refletem um pouco a opinião da APE e a opinião também de outras instituições, como o Global Compact, à qual estou ligado. A nossa opinião é que é preciso dar muita atenção ao pilar social. Nós estamos neste contexto em que a presidência portuguesa da União Europeia elegeu exatamente essa matéria como o centro das suas preocupações. E eu gostaria muito que, ao nível dos trabalhos da nossa Comissão Técnica, este aspecto fosse tão acautelado como outro de igual emergência, de igual importância, que é o aspecto da emergência climática e do ambiente em geral. Agora, Portugal ainda não está no nível de razoabilidade social, no nível de fruição social, que leve a sua população a considerar essa matéria adquirida e, portanto, poder generosamente e altruisticamente dedicarem-se a outras matérias mais de médio e longo prazo. Portanto, eu tenho algum receio que, se nós não cuidarmos do lado social, não teremos muito sucesso no lado ambiental. Por isso, com os meus renovados agradecimentos, passo a palavra ao Peter Young. Tem com certeza coisas muito interessantes para nos dizer. Desejo a todos uma feliz conferência. Eu estarei aqui no fim para encerrar este evento e ainda acho que a Cláudia quer que eu volte para abrir ou para dar o pontapé de saída à mesa redonda. Mas este é um evento de grande importância para a APE, porque é um evento de grande importância para a normalização. A normalização sobre finanças sustentáveis, ou seja, sobre as finanças e a sua conexão com a sustentabilidade. Isto é, além de uma grande preocupação do Secretário-Geral das Nações Unidas, ele manifestou já várias vezes essa preocupação, é também uma matéria muito importante para a normalização, enquanto um todo. A ISO tem feito várias vezes manifestações de alinhamento entre os estándares da ISO e a Agenda 2030 das Nações Unidas. Eu acho que esta norma que se desenha, esta standardização que se desenha no âmbito da ISO e que há de ter os seus frutos dentro de tempo razoável, é um poderoso contributo para a Agenda 2030, para a sustentabilidade, para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom trabalho. Peter, now it's up to you. I again thank you for your time, for your availability, for your words, and please take the stage.
Thank you, Mario. Thank you. Bom dia. Good morning. It's an honor to present the keynote ahead of your roundtable on the social pillar of sustainable finance. I'm going to share some slides because I have some information in there which you will be able to refer to afterwards. And I think that will provide you with some background information for those that are interested. I hope you can see those now. So I wanted just to introduce really the work of this ISO committee, which I chair on sustainable finance. I don't know how many of you are aware of the International Organization for Standardization, ISO. There will be something in your lives every day which is influenced by a standard produced by ISO, as it covers all sorts of things. It is really a global network of the national standards bodies in 165 countries. So it is truly global, and it has a well-established, proven consensus building process. And I think this is very important for sustainable finance. The broad benefits really fall within trade in terms of removing barriers to trade, in terms of innovation, bringing innovation forward to gain global market acceptance by underpinning it with the reassurance and the trust, effectively, that standards provide. And it also brings benefits to industry. And our own work in the financial sector is to try and move the financial sector more quickly and smoothly and holistically towards sustainable outcomes. So the committee, as I say, there's links which you can look at in more detail when you have these slides after the event. My committee was relatively recently formed, and it was to bring together existing work which was concerned with sustainable finance, but also to put a focus on that, particularly involving experts from the financial industries. We have been around for just over 2 years. There is a strategic business plan, which we published a year ago, which sets out our course. We currently have 40 countries involved, 24 participating, of which one, of course, is Portugal. And we have a number of external liaison members, including other standard setting organizations like the Sustainability Accounting Standards Board, NGOs like the World Wildlife Fund, and sector-based, industry-based organizations like the Global Alliance on Banking and Values and the International Institute of Finance. And I should say that I'm very grateful to see that Portugal has played a very active role. Mario Franco sits on my chair's advisory group, which is where we set the strategy for the group and provides a very active input. The scope of our work is broad, and I think this will be of interest to you, focusing on the social pillar. Our definition of scope is standardization in the field of sustainable finance to integrate sustainability considerations, including environmental, social, and governance practices in the financing of economic activities. And you'll see that is very broad in its definition. That is purposeful. It means that we have the same view of sustainability as sustainable development, covering the environment, social, and governance pillars together with the economic consequences. And this is in contrast to where a lot of the focus of current financing activities are with respect to sustainability, where they are still very embedded in the environmental side, either low carbon on climate change mitigation or including adaptation, or green finance, so-called, which covers aspects of environmental. So the socio-environmental and the governance and economic sides are all within our scope. Now, this complicated slide is designed to show you what the whole ecosystem is with respect to sustainable finance and indeed the whole financial world. We do apply across the piece. On the right, you will see a number of enabling functions. These include data and reporting, rating agencies, and also innovations like fintech. Standards fall into that category. My committee's standards are designed to apply and enable across the whole market. And the market consists of those involved in the actual capital flows of finance,
producing financial products, as listed in 2, and meeting demands, as listed in 3, through supplies, as listed in 5, with the support of intermediaries, listed in 4. Governance is generally applied through policy and regulation, particularly actively within the European Union at the moment. And there are also supporting functions in terms of the market infrastructure. And of course, the wider stakeholders who perhaps need to play a bigger consideration in many financial transactions. So what is our current focus? Well, our current focus as a committee is first to continue to build strong links with relevant international organizations and reach out to new countries. So it's always welcome to speak to new audiences like today. We want to provide support to relevant ISO standards that are already underway, and these are particularly applicable in asset management, in governance, and in environmental performance evaluation for green debts. There's a series of standards being published later this year, the 14030 series, which we are supporting. But we have 5 areas that I want to discuss, and I will run through each of these now. The first, as a newcomer in the ISO system, we wanted to get a good stock-taking activity. So a group led by France Connect in Switzerland has looked at where the future standards needs might be. And this is some statistics from the research we did looking at 122 active international bodies who are providing standards and guidance in terms of sustainable finance. And the point I would like to draw your attention to is that the larger activity is environmental. Social activities are covered by less than half of those that cover environmental, with governance a little bit more. So that is the orange segment of the bottom part. You will also see that we covered all aspects of the financial markets, those active in loans, bonds, funds, equities, listed and private, impact investing, and insurance. And this trend of a focus on environmental at present and a lower focus on social was visible in all of those different segments. So we used that information to identify where we might be able to add value, bearing in mind of this complicated landscape, to either fill gaps or to address overlaps. That's to say, address areas where an ISO standard would bring together perhaps a disparate approach. And the areas that we are looking at the moment, and if you're interested in those, then go through your National Standards Organization and please contribute, are principles and guidelines for development and implementation of sustainable finance products and services. So this is to underpin things which are put in the market as alleging to be sustainable. And this is where it is important to address all aspects, all pillars of sustainability. Sustainable private equity and venture capital funds, which to date have not been particularly active in terms of promoting particular sustainable outcomes. The application of fintech in sustainable finance, which has a lot of opportunities, but also there are some potential risks. Looking at impact assessment, transparency and disclosure, assurance and verification. An important part of standards is often to provide assurance and verification to give confidence that the claims made are both correct and are delivered. Looking at specific asset classes and the ESG specification that applies to those, and governance and stewardship. We will not be able to work on all of these at once, but these are the areas where we are now actively engaging with our liaisons and with our committee members to see where the priorities should lie. We are, however, active already in producing material. The first will be a terminology guide covering basic concepts and key initiatives. This is due to be published either next month or in July. This is designed to provide a common language by choosing those definitions which are most helpful in an international context. One of the problems we have at the moment
in getting financial markets to understand sustainable development is that in different jurisdictions, the same terms are used to describe slightly different aspects. This means that there's a lot of chance that there will be miscommunication, or there are barriers to the free flow of finance to sustainable outcomes. So we believe this will be a really useful contribution. And this work's being carried out with contributions from 25 countries and 15 liaison members convened by Bolu Wang in China. The idea is that we can answer questions at the top for users. So how to join the Global Finance, Sustainable Finance Club, if you will. What is it that's required to get that badge? What principles and frameworks can be applied? What is the background that needs to be understood? And the actual document is arranged in 5 sections with over 100 terms covering basic concepts, principles, guidelines and regulation, financial products and services, verification, reporting and disclosure, and also international organizations and initiatives. The third area is a full-blown framework standard. This is ongoing work, and we are hoping to have a committee draft for vote later this year. It is being convened by Hayden Morgan in the UK, and it is a management standard following standardized or normal management practice, and it considers a continual improvement process reflecting the dynamic nature of the sustainable finance market. So it considers governance and culture, strategy and objectives, stakeholder engagement, impact assessment, monitoring and measuring, reporting and transparency. And that is designed to set organizations on the pathway to sustainable finance and to applying their role in the financial market for sustainable outcomes. It's benefiting from the robust ISO process that I mentioned at the beginning. We have input from about 80 experts from 18 countries and 8 liaisons, so it is a truly international effort, and there has been a lot of debate, as you can imagine, to find consensus. But I believe we will get a powerful standard at the end of this, which will be designed to be applied across the financial sector, but will be practical based on real experts' knowledge and application within the real world, driving continuous improvement, helping raise ambition and the pace with which the financial industry moves towards sustainability. And it will support organizations transitioning from current practices to more sustainable ones to deliver real world positive outcomes and impact. Our fourth activity is a framework including principles and requirements for assessing and reporting investments and financing activities specifically related to climate, because that is a particular focus at the moment. This is a complicated slide showing you the generic process, but I think what is probably worth just sharing now is its scope, which is to establish a framework to identify criteria for environmental impact and performance that need to be addressed when considering projects or assets or activities seeking finance. And it also gives guidance for assessing the risks and opportunity that may arise. It's applicable to parties seeking finance, as well as providing finance and other interested parties. And I think the particularly unusual thing about this standard is that it is designed to help align those who have the projects meet the requirements that the financial industry will have in providing finance to those projects to hopefully increase the pipeline of sustainable finance projects. The fifth activity I wanted to mention, and the last one, is our work in bringing ISO's broader experience into the wider debate about aligning sustainable finance standards and practice. And I give one example, which I am involved in as the representative of ISO.
Mark Carney has a particular role in promoting finance within the COP process for the climate negotiations. And of course, we have scheduled COP26 in November. And he has convened specific roundtables on global climate reporting. And we represent ISO on that. And we have had a number of meetings, first roundtable, then an IFRS response, suggesting that there was a global international sustainability standards board set up. And we've been very active at subsequent meetings and roundtables, the most recent a workshop that was on the 26th of April, to help IOSCO and IFRS, who are driving this process, to widen the governance process to ensure that it does address full sustainability. If it is called a sustainability standards board, it must consider the environment and social and governance aspects, and not just climate and environment. And I wanted just to close with you to talk about how we believe we will be having an impact on social outcomes, given that is the topic for your discussion today. We have a lot of social finance experts who are already involved. They come through the country committees, and they also come through some of our liaison members, and I particularly would call out the Global Alliance for Banking on Values, the ANEC, the European Consumer Voice in Standardization, and the SPTF, the Social Performance Task Force, who have really deep understanding on how to deliver better social outcomes through the way in which finance is deployed. Also, our definition of sustainable finance, which integrates social with environmental and governance, is really important because of the current focus being very specific towards our climate challenge. We will not meet the challenges that we have, and we will not grow a truly sustainable recovery following the COVID pandemic if we don't address all three pillars. And we have in our committee spotlighted in our research that the social pillar at the moment is arguably the poor relation of ESG. So your topic of discussion today, I think, is very timely. We also are developing standards with inclusive processes. We are very keen to meet needs beyond the financial elite, focused on real world outcomes. The ISO process is well geared towards that, with its membership truly global, and with particular mechanisms to encourage developing countries and to give them support to engage in the standard making process. Also, exposing the financial system to the broader context and needs of stakeholders beyond financials. I noticed that many standard sectors talk about enterprise value, and they also talk about the needs of the investor, but they are thinking often of only investment managers, not of you and me, who actually are the ultimate investors. It is very important to connect with the ultimate investors, with the population, because their needs are often much wider than purely the financial return. And lastly, in terms of the climate and post-COVID recovery action, we must give positive outcomes across all of the United Nations Sustainable Development Goals, with less than a decade until those goal targets are met in 2030. We need to up considerably our activities across all of the Sustainable Development Goals. And they, I guess, are our guiding light within the ISO committee that I chair, Technical Committee 322 on Sustainable Finance. And I have left with some information there that it would enable you to follow up when you receive the slides. And I would encourage you to engage with us if anything I've said is of interest. Thank you very much. Thank you very much, Peter. It was very clear, very helpful. I'm sure that as we have recorded all your words and presentation, we will use it to show to another people, to learn with your lessons and develop this contact further. Thank you very much again. Now it's my pleasure to invite Sofia Santos, that is the convener of the next meeting. Sofia, bom dia.
Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei muito bem o seu grau de ocupação e a sua taxa de envolvimento em tantas coisas, mas você é a pessoa certa para colocar as questões aos nossos distintos convidados e portanto, mais uma vez, obrigado, até porque já nos mandou uma sugestão de perguntas que eu fiquei muito contente e muito ansioso por ouvir as respostas. Portanto, sem mais delongas, não é? Sem mais fardaradus, não é? Gostaria de lhe passar a palavra e de lhe dizer que tem uma hora para fazer com que os seus convidados mostrem as suas opiniões e as suas posições sobre esta matéria. Muito obrigado a todos e até já. Obrigada, Mário. Obrigada também pelo convite para estar aqui. É sempre um prazer discutir estes temas e vê-los crescer na agenda. Penso que o Peter Young já deu um excelente enquadramento sobre este tema do financiamento sustentável, que na realidade é hoje um dos temas principais da agenda europeia e também da agenda internacional. Isto é um tema que não é só discutido a nível europeu, como muitas pessoas poderão pensar, mas também nos Estados Unidos, no último mês, têm existido bastantes movimentos relativamente à importância dos temas ambientais, sociais e de governance no setor financeiro. E não podemos esquecer que também nos Estados Unidos é onde existem mais bancos verdes, lá está, sempre aqui a questão do pilar verde, mas em termos europeus temos tido uma grande aceleração em termos de regulamentos que têm saído. A própria Comissão reconheceu que a sustentabilidade são os 3 pilares nesta abordagem ESG, portanto, ambiente, social e de governance, sendo que começou a trabalhar os temas do ambiente e, de facto, atualmente, quando se fala de temas de sustentabilidade no setor financeiro, há muito maior enfoque nos temas ambientais. No entanto, também os temas sociais, mesmo ao nível da taxonomia, penso que são supostos os trabalhos começarem este ano e até já sair algum tipo de divulgação, sendo que a proposta de diretiva que saiu a 21 de abril sobre o reporte de sustentabilidade corporativo já inclui um conjunto de temas sociais que as empresas deverão reportar e, portanto, também é um pouco um pontapé de saída para o trabalho que se vai realizar em breve a nível europeu no que diz respeito à taxonomia, mas na sua componente social. Para discutirmos estes temas, hoje temos connosco na mesa redonda, enfim, algumas das principais pessoas que têm estado a debater este tema a nível nacional, que o engenheiro Parra da Silva também já apresentou, e nós vamos ter 2 blocos de perguntas, pelo menos, portanto, e depois vamos ver como conseguimos dinamizar aqui o palco. Portanto, eu ia chamar ao palco a Gabriela Figueiredo Dias, e também o Rui Leão Martinho, portanto, a CMVM e a Ordem dos Economistas. Bem-vinda. Bom dia. Gabriela. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigada por estar aqui. É um prazer também poder interagir um pouco convosco nestes temas. Eu ia começar pela Gabriela e ia perguntar-lhe, de facto, dar continuidade a esta questão que o Peter Young tem vindo a referir e referiu, e muito bem, que tem a ver com esta questão de a componente social ainda não ter uma grande expressão, ou seja, a discussão sobre financiamento sustentável tem estado essencialmente marcada sobre o tema do E, não é? Do ambiente, do environment, e ao nível da governance também já têm começado a sair algumas matérias, nomeadamente ao nível dos fundos de investimento e ao nível de algumas outras áreas financeiras, e também tivemos a consulta pública relativamente à governance e à sustentabilidade, mas a minha pergunta era no sentido de como é que o regulador do mercado de capitais vê evoluir esta discussão do ambiente para as componentes sociais e de governance.
Muito obrigada, Sofia. Muito obrigada a todos. Cumprimento todos os meus colegas de painel, o engenheiro Mário Parra da Silva. Agradeço o convite para estar aqui hoje presente, que devo dizer me dá um gosto grande e que aceitei com prazer. Também e sobretudo pelo tema que está aqui hoje em discussão e que é o pilar social da sustentabilidade. Considero, efetivamente, e já muito foi dito aqui sobre isso, que é o pilar pobre, digamos assim, do ESG, injustamente porque o relevo e o impacto da dimensão social, designadamente no setor financeiro, é, diria, tão premente quanto a emergência climática ou, em alguns casos, mais premente ainda, na medida em que estes impactos são mais imediatos, mais sensíveis e mais percepcionáveis. E conforme já foi dito aqui também, não é possível sem a dimensão social produzir avanços significativos. Este evento tem lugar ainda por cima no momento em que, ou na véspera da realização da Cimeira Social do Porto, que é uma das grandes, das maiores iniciativas da presidência portuguesa, nos auspícios de concretização, de implementação do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e, portanto, tudo se conjuga para, enfim, de uma forma muito feliz, colocarmos aqui na agenda de forma relevante um aspecto muito importante da sustentabilidade que tem sido efetivamente deixado na sombra. Como é que a CMVM, como é que eu, como reguladora, como é que nós vemos esta evolução da dimensão climática para a dimensão social? Eu não diria tanto que é uma evolução, é um imperativo e é uma necessidade. Há aqui a necessidade de garantir que nada fica para trás neste projeto da sustentabilidade. Uma abordagem segmentada e sequencial de cada um dos pilares, por sua vez, e de forma isolada, pode pôr em risco o sucesso das ações empreendidas relativamente a cada uma das dimensões e, designadamente, no que respeita à dimensão climática, que tem sido aquela que tem congregado a quase totalidade dos esforços e das atenções por parte de policymakers, reguladores, standard setters e por aí. Portanto, é compreensível perfeitamente que, perante as dificuldades que o tema na sua globalidade importa, perante isto se opta por atacar primeiro a dimensão mais evidente e onde os resultados imediatos são mais percepcionáveis, mas há um risco sério também de demagogia, até de enviesamento e falsos caminhos e resultados se adotarmos uma abordagem puramente segmentada. É óbvio que a criação de uma linguagem comum, e aqui o papel da taxonomia a nível global, que já foi aqui mencionada, é fundamental, mas não esqueçamos, por exemplo, que a regulação sobre a taxonomia estabeleceu 6 objetivos ambientais, dos quais estão a ser endereçados até o momento 2, e só depois dos 6 objetivos ambientais serem efetivamente tratados em sede de regulação, é que passaremos a tratar dos objetivos sociais. Por outro lado, se olharmos para o trabalho que está a ser feito pela Comissão Europeia, pela IOSCO, etc., ele é centrado, sobretudo, ou quase exclusivamente, numa dimensão ambiental. No que respeita ao G, ao governance, é uma dimensão que vive, eu diria, quase numa outra esfera, ou tem vivido numa outra esfera, com desenvolvimentos nos últimos 20 anos muito grandes, mas que ganhou verdadeiramente, está a ganhar uma vida nova, uma nova dimensão e uma nova inspiração a reboque do movimento da sustentabilidade, uma vida nova em termos conceptuais, mas diria ainda com poucos reflexos práticos e um reduzido, insuficiente grau de penetração e incorporação na cultura das empresas e de quem as lidera. E, portanto, enfim, este é o contexto que vemos e com alguma preocupação. Não quer dizer que não haja iniciativas no pilar social, existem iniciativas quer por parte da Comissão Europeia, com a emissão dos social bonds, por parte do International Financial Corporation, que já vai em mais de 3 bilhões de emissão de social bonds, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, é a mesma coisa, e mesmo em Portugal, no nosso nível muito micro, muito pequenino, temos algumas iniciativas de tipos de impacto social, mas também a disponibilização de fundos de investimento social de 2015, que não tem tido um grande sucesso, mas lá vou para este tempo. É seguramente a área social, a área menos explorada e protegida nas políticas públicas, mas pergunto, como já aqui foi dito pelo engenheiro Mário Parra da Silva, que disse muito daquilo que eu gostaria também de dizer, e portanto não vou abster de repetir, mas como é que olhamos para modelos de negócio aparentemente sustentáveis, e posso referir, por exemplo, a produção de painéis de energia solar na China, ou vamos para outros exemplos mais próximos da agricultura sustentável, que escondem ou têm por trás
situações de profundo desrespeito pelos mais elementares direitos humanos. E, portanto, é um tema da própria cadeia de produção que entra aqui, ou seja, para além de nos centrarmos naquilo que é o resultado aparentemente sustentável, mais verde, mais amigo do ambiente, dos animais, etc., o que é que está por trás disso e agora coloco o meu chapéu de reguladora e supervisora, e se a informação que os do mercado têm sobre todas estas matérias é suficiente, é adequada e permite efetivamente levar e sustentar a robustez do movimento de sustentabilidade que nós lhe queremos atribuir. Há, por isso, riscos de greenwashing, para além daqueles que nós somos tentados a ver de uma forma muito sumária ou muito superficial. O greenwashing é associado normalmente a situações em que quem oferece produtos financeiros ou serviços financeiros tende a qualificá-los como verdes ou sustentáveis, não correspondendo isso necessariamente a uma realidade no que respeita aos próprios produtos, mas estes riscos de greenwashing vão mais longe porque residem também na possibilidade de distribuição de produtos e serviços alegadamente verdes, mas que têm, enfim, e que são verdadeiramente no seu resultado final, mas que têm por trás verdadeiros buracos negros, se quisermos, na respectiva cadeia de produção e de distribuição. Isto torna mais difícil ainda o desafio, que é o desafio dos reguladores, da transparência e da informação rigorosa e complexa. Mas torna também mais difícil garantir os impactos globalmente positivos que se pretende produzir através das finanças sustentáveis. Não quero com isto dizer que o que está a ser feito a nível global é inútil, muito pelo contrário, os esforços que já foram aqui referidos, da Comissão Europeia na produção de regulação adequada para garantir a informação também ela adequada, taxonomia e tudo isso, da IOSCO, da Sustainable Standards Board, ao abrir da IFRS Foundation, da ISO, etc. Todos estes esforços são valiosíssimos e correspondem provavelmente àquilo que podemos e não podemos deixar de fazer neste momento, que é tornar o investimento sustentável mainstream, emitir standards e regras, forçar, quando necessário, as bases de uma nova cultura e de uma nova abordagem. E, portanto, não há aqui uma crítica àquilo que está a ser feito, que é o que podemos fazer, mas é importante manter presente a natureza limitada e a prazo com riscos de enviesamento de abordagem à sustentabilidade. Existe um outro risco nesta história, digamos assim, e também um risco de fragmentação, não já numa visão, no que respeita à visão isolada ou fragmentada dos diversos pilares, mas na fragmentação regulatória e de supervisão, que é também um risco. Todas as iniciativas que já foram aqui referidas apontam para uma proliferação de iniciativas regulatórias, de standard setting, etc., que não são sempre necessariamente consistentes, não são sempre necessariamente alinhadas, e, portanto, este trabalho da ISO, que a ISO está a fazer, é fundamental. Mas há, enfim, e quaisquer iniciativas que determinem que sejam contidas pelo propósito de uma maior convergência a nível global no que respeita à criação de uma linguagem comum e de uma abordagem regulatória e pelo menos de guidance que seja consistente, é absolutamente fundamental. E os reguladores, enfim, estão a fazer também o seu caminho a nível internacional e a nível nacional. Como é que a CMVM, enquanto regulador, se posiciona perante isto? Bem, nós posicionamos essencialmente em 3 níveis. Por um lado, ao nível da informação na perspectiva da proteção do investidor, do desenvolvimento do mercado, procurando não só acompanhar a inovação financeira nesta matéria, mas até disponibilizando, quando possível, instrumentos adequados para o investimento, como foi o caso dos fundos de investimento sustentável, onde a CMVM esteve muito antes da história, e da modelação de comportamentos, opções e abordagens através de instrumentos de moral suasion, portanto, de abordagem às entidades que atuam no mercado, no sentido da adoção de princípios de elevados padrões éticos. A CMVM tem competências nestas matérias, quer na área de governance, que é transversal a todos os nossos supervisionados e que é um tema fundamental também nesta matéria, eu diria até mais fundamental por vezes do que outros. A CMVM tem competências no que respeita à idoneidade dos membros dos órgãos da administração e fiscalização, o que se relaciona também com o tema do governance e do social. A CMVM tem competências em matéria de supervisão da qualidade da informação
prestada aos investidores no que respeita a temas de sustentabilidade. Estamos num momento crítico, há muitas coisas em desenvolvimento e em voo, há um receio de que os investidores do mercado possam sentir-se perdidos neste contexto de muito rápida evolução regulatória e muito complexa evolução regulatória e, portanto, a forma como nos posicionamos também, nós, juntamente com as nossas congêneres europeias, é numa perspectiva de apoio, suporte, clarificação, auxílio, digamos assim, aos supervisionados, no sentido de lhes permitir cumprir com aquilo que já está em vigor da forma mais correta possível, por um lado, por outro lado, no sentido de garantir a todo momento e dentro daquilo que é possível que a informação que está a ser dada é uma informação correta. Portanto, em suma, uma preocupação, um empenho absoluto, total, compromisso total com o tema da sustentabilidade, por parte da CMVM, tem sido absolutamente inequívoco desde há uns anos para cá, nas suas três dimensões, e não sobrevalorizamos nem subvalorizamos nenhuma. A atenção que temos estado a dar a cada uma das dimensões tem procurado ser equilibrada, idêntica, naturalmente mais pressionados pela dimensão ambiental por todas as evoluções regulatórias que aqui se fazem sentir, participando em todos os fóruns internacionais onde somos chamados a participar, sempre com uma nota, e essa tem sido um elemento, enfim, historicamente marcante da CMVM, uma nota de necessidade de olhar para a dimensão social, e temos rebocado, digamos, um bocadinho esta perspectiva, com uma preocupação grande de que sustentabilidade, as finanças sustentáveis se mantenham credíveis e que esta credibilidade assente e repouse em informação clara e respeito por aquilo que são os direitos e os interesses dos destinatários deste movimento. Obrigada, Gabriela. E pegando nas suas últimas palavras relativamente a uma informação, à importância de se divulgar informação das várias áreas, portanto, ao nível ambiental e social e de governação, eu iria então fazer uma pergunta ao Rui Leão Martinho, na perspectiva da Ordem dos Economistas, e tendo em conta que no passado dia 21 de abril saiu uma proposta de diretiva sobre o reporte de sustentabilidade corporativa, ou seja, que a partir de 2024, referente a dados de 2023, as empresas com mais de 500 colaboradores, mas não necessariamente cotadas, e portanto as PMEs também, desde que tenham, e as PMEs que sejam cotadas, passarão a ter de reportar esta informação, sendo que, do ponto de vista social, o que a proposta diz é que se vai desenvolver um standard europeu, mas que desde já se afirma que as empresas terão de divulgar informação no pilar social relativamente às oportunidades iguais para todos, incluindo igualdade de género e igualdade salarial por trabalho igual, formação, desenvolvimento e competência do emprego e a inclusão de pessoas com deficiência. Deverão reportar também sobre condições de trabalho, incluindo o trabalho seguro e flexível, diálogo social, negociação coletiva, envolvimento com os trabalhadores, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e o ambiente de trabalho saudável, seguro e adaptado. Também as empresas deverão reportar a forma como respeitam os direitos humanos e as liberdades fundamentais e a democracia. E, portanto, a minha pergunta era, como Ordem dos Economistas, como é que estão a tratar e a divulgar este tema do reporte, que antes chamava informação não financeira, mas que, pelos vistos, vai transformar essa expressão não financeira, parece-me que ao longo do tempo vai se perdendo, porque agora a diretiva que antes se chamava Diretiva de Informação Não Financeira vai passar a ser uma diretiva de reporte de sustentabilidade corporativa. E, portanto, estamos aqui a abandonar um bocadinho o conceito de não financeiro e focando no pilar social. Como é que a Ordem dos Economistas está a tratar e difundir esta matéria junto, enfim, dos seus associados e junto das organizações, porque, na realidade, isto são temas que, por vezes, são tratados com alguma leveza, como já foi aqui referido, mas que muito em breve serão obrigatórios a vários níveis. E, portanto, era um bocadinho a vossa abordagem a este tema. Ora, muito bom dia a todos, muito bom dia e muito obrigado pelo convite que a APE nos fez
dentro de exatamente desta tão interessante matéria que vamos tratar aqui hoje. Sr. Presidente, muito obrigado também Sofia Santos, que é uma referência nestas matérias, e uma saudação também aos outros membros do painel e àqueles que nos acompanham. Eu gostaria de começar por falar um bocadinho de uma questão que está na base de tudo isto, que é o contexto das desigualdades que nós temos hoje em dia em Portugal. E, efetivamente, este pilar social, nos últimos anos, infelizmente, tem vindo a ocupar cada vez mais a nossa atenção e é um fruto, digamos, da consciencialização que temos hoje, não só em matéria ambiental, mas, sobretudo, em matéria de desigualdades. Aí ela tem estado relativamente atentas, quer a sociedade em geral, mas as empresas também, e elas estão a começar a adaptar-se. Porque a sociedade também exige um novo modelo de negócios que respeite estas condições. E, portanto, vai ser um processo gradual, mas eu penso que vai ser um processo que vai ter progressos crescentes e depois, digamos, consideráveis a prazo médio. Existe hoje, eu penso, uma percepção generalizada de que o mundo caminha para qualquer coisa muito comparável a cataclismos e, portanto, somos confrontados diariamente com notícias terríveis. Algumas foram faladas pelo engenheiro Parra da Silva no início e adaptam-se muito bem àquilo que estamos a tratar hoje, e sabemos bem que, por vezes, até o nosso cérebro cai de um certo equívoco e pensa muitas vezes automaticamente que ainda estamos pior do que a situação realmente é. Se virmos, por exemplo, quando falamos na questão da pobreza, nós sabemos que, quando estávamos no século XIX, a pobreza atingia quase 85% da população mundial. Hoje, apesar de todos os esforços que se têm feito, temos focos de pobreza muito importantes, focos de desigualdade muito assinaláveis, mas a pobreza propriamente dita está, digamos, reduzida já quase a um dígito, a cerca de 9, 10%. E, portanto, nós temos tido, digamos, uma evidência de que as coisas estão a melhorar lentamente, nem sempre num caminho retilíneo, de maneira nenhuma, mas de qualquer maneira isto significa que hoje estamos já melhores do que, por vezes, a percepção exagerada nossa, negativamente, às vezes nos indica. Mas, apesar de tudo, nós estamos a falar de Portugal e em Portugal nós temos ainda, e o inquérito às condições de vida e rendimento do INE último, relativo a 2019, mostra, nós vemos que temos vindo a reduzir a pobreza, as desigualdades, a dar mais atenção às questões sociais e ao problema social e à componente social, mas temos ainda muito para fazer. É verdade que estamos melhor do que, por exemplo, há 10, 15 anos, mas nós podemos ainda fazer mais progressos e temos que nos colocar, digamos, com um objetivo ambicioso de também cumprir certo tipo de políticas públicas que são necessárias para atingir também este pilar social. Por exemplo, neste momento com a pandemia, que ainda existe, e que é para nós também uma incógnita saber como é que ela vai evoluir, nós sabemos que temos um aumento de desigualdades. Ele é notório e, ainda que minimizado, por conta, digamos, de uma certa resiliência do emprego, aqui suportada por políticas públicas que foram implementadas, elas parecem sempre que não são suficientes, que não absorvem os principais efeitos da crise e, portanto, os trabalhos mais precários e aqueles setores mais afetados pela pandemia afetam depois diretamente classes sociais que ficam efetivamente numa situação de maior desfavorecimento. Ora, quando adicionalmente nós consideramos, por exemplo, numa lógica comparativa com a União Europeia, nós podemos ver que os progressos alcançados em Portugal continuam a ter valores que, ao fim e ao cabo, são razoavelmente importantes, mas nos deixam ainda muito longe daquilo que deve ser feito para ultrapassar a situação presente que temos. E nós vemos, por exemplo, que os últimos dados do Eurostat, e estamos a referir-nos a 2018, referem que o rendimento médio dos países da União Europeia é, efetivamente, um rendimento do qual nós estamos bastante afastados. Nós estamos cerca de 58% do valor médio da União Europeia e estamos a ser sempre permanentemente, digamos que, ultrapassados por países que chegaram ao leão depois de nós e a situações também económicas, sociais e até políticas muito diferentes daquelas que Portugal tem e tem tido nos últimos decénios. E, portanto, eu diria que há um caminho para reduzir estas desigualdades que assenta muito também naquilo que eu digo que é a competitividade que nós precisamos da economia portuguesa. Em primeiro lugar, para o equilíbrio e para a longevidade
digamos, deste sistema democrático em que vivemos, é fulcral que nós façamos uma garantia de poder e conseguir diminuir as desigualdades, preservar um clima de justiça social, um clima de paz social e com oportunidades para todos. E para garantir esta equidade, nomeadamente ao nível de distribuição da riqueza, nós temos primeiro que garantir a existência de riqueza para distribuir. E é nesse sentido que a Ordem dos Economistas tem reiterado muito a necessidade do reforço da competitividade, pois só assim poderemos ambicionar melhorar as condições de equidade social. Isto aplica-se à economia geral, aplica-se muito às PMEs de que a Sofia falava e se referia há pouco, porque as PMEs são a base da estrutura produtiva e da estrutura empresarial portuguesa. Elas representam 99% do nosso tecido empresarial e é nelas também que o pilar social vai ter que se refletir mais no sentido de mostrar as melhorias e mostrar aquilo que é preciso e que é possível fazer. Há uma evolução tecnológica e recentemente a pandemia acelerou também essa evolução, mas ao mesmo tempo acelerou também um número de diferenças sociais. E, portanto, esta componente que ganha agora mais força e que se junta à dimensão ambiental e à dimensão da governance, da transparência, tem uma missão de reforçar esta sustentabilidade corporativa ao nível do ESG, com a criação de um standard europeu e a obrigatoriedade de se divulgarem um conjunto de informações ambientais e sociais, nós vamos caminhar para um novo paradigma de sustentabilidade. E é aí que o Estado deve reforçar o seu papel de agente distribuidor, simultaneamente com as tais políticas públicas que reforçam a competitividade, que minimizam os custos de contexto, as barreiras estruturais que têm sido fulcrais para um desenvolvimento menos acelerado e menos adequado da nossa atividade económica. Depois, mesmo a nível de fiscalidade, também é preciso melhorar e simplificar o sistema fiscal para garantir maior justiça social, nomeadamente aí também junto das PMEs. E há um sentimento também de justiça que é preciso criar para apagar aquela diferença que ainda hoje se faz a todos os níveis entre o mais rico e o mais pobre. E, paralelamente, nós podemos criar também incentivos fiscais, através da avaliação, por exemplo, do cumprimento dos critérios específicos de ESG. Isso talvez fosse importante para desenvolver e para fazer penetrar mais no tecido, digamos, empresarial e na sociedade, esta questão dos critérios a que têm que obedecer. Depois, relativamente à formação, que é muito importante, porque para nós, na Ordem dos Economistas, há muito reconhecemos que a qualificação dos portugueses é um ponto fulcral para o desenvolvimento da sociedade e para o desenvolvimento da economia e para termos melhor capacidade de crescer e de competir. A qualificação dos portugueses é muito importante que agora seja acompanhada com esta evolução tecnológica, com esta, se quiserem, revolução digital, de modo a garantir a existência de mão de obra especializada, de modo a evitar crises sociais, situações de desemprego prolongado e, portanto, a formação de recursos humanos é o fator preponderante para o crescimento económico, nomeadamente pelo efeito que depois tem na produtividade, onde nós temos sempre alguma coisa e muito a melhorar, e na própria remuneração, nas condições de remuneração dos trabalhadores. Finalmente, ao nível do investimento, há que desenvolver uma componente de investimento sustentável que tem vindo a entrar progressivamente nas estratégias de investimento nestes últimos anos, mas que a pandemia veio agora a acelerar. E, portanto, se nós, por exemplo, olharmos para dados do Morningstar, que são citados, por exemplo, pelo Mellon, o investimento em fundos, que há pouco a minha estimada amiga e presidente da CMVM ainda abordou, disparou 72% no primeiro trimestre de 2020. E, de acordo com o JP Morgan, a longo prazo, a Covid-19 pode revelar-se como um ponto de inversão para os investimentos ESG, ou para estratégias que considerem o desempenho ambiental, social e de governo societário de uma empresa importantes, mais importantes até, do que as métricas financeiras tradicionais. E, portanto, em termos gerais, Portugal está bem colocado, está bem posicionado a nível de sustentabilidade ambiental. E há uma crescente importância destes fatores que poderão também ser uma vantagem para a atração de investimento que tanto precisamos. A Ordem
que é uma associação, e que é uma associação que tem profissionais em profissão liberal, docentes, gestores e uma grande percentagem, eu diria quase 80% de pessoas que estão ligadas a empresas e que desempenham nas empresas financeiras e não financeiras várias funções, tem dado atenção a estes assuntos, tem tratado deles, vai desenvolvê-los mais a partir de agora, e a diretiva também é, nesse sentido, um bom motivo de aceleração. Integramos, não só aqui, e isso é importante, esta comissão da APE dirigida a este assunto, mas integramos, e eu próprio integro também, o Conselho Económico e Social. Eu, neste momento, sou, por exemplo, relator de um relatório que dia 20 vai ser posto a votação no plenário, e estas preocupações e esta formação que também precisamos dar às pessoas é importante. Por exemplo, nós sabemos que quando falamos destes assuntos, temos a nível mesmo dos órgãos, e isto é um ponto, digamos, mínimo, mas é importante, que dizia que temos mesmo em órgãos sociais da ordem várias pessoas que vão já em breve frequentar, em junho, por exemplo, um curso sobre estas matérias da escola, por exemplo, em que eu estudei no ISEC. O que quer dizer que as pessoas estão despertas para este assunto, os gestores, os diretores, os profissionais desta área estão despertos, e a ordem vai ter que saber acompanhá-los e saber acompanhar essa formação, e também na nossa própria relação que temos com as associações empresariais, todas do país, com os institutos politécnicos, com as universidades, e que esse é um ponto também fulcral da atividade de qualquer ordem profissional. Este ponto tem sido, mas vai ser ainda com certeza mais, desenvolvido, e há uma tentativa, portanto, de o valorizar e de lhe dar a importância de vida. E, portanto, o trabalho nosso com os outros, como agora fazemos, e voltando a repetir-me, dentro desta comissão da APE, é muito importante, mas depois cada um de nós, e nós tentamos fazê-lo na ordem, temos também que prosseguir com os nossos membros, com os nossos milhares de profissionais, porque este é o futuro e penso que este é o caminho, e é muito bom que hoje possamos estar aqui realmente a conversar sobre este tema, que penso que vai ser determinante e gradualmente mais importante nos próximos anos. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigada, Rui. E só talvez tentar pegar aí num ponto que referiu e que é muito falado, que tem a ver com a competitividade, as PMEs, a sustentabilidade e a minimização dos custos de contexto. E eu gostava só de aproveitar para lhe perguntar como é que vê os temas da sustentabilidade nesta relação de aumentam ou diminuem a competitividade das empresas, e como é que vê os temas da sustentabilidade relativamente a este tema dos custos de contexto, uma vez que existem opiniões completamente divergentes de lados opostos, e gostava de aproveitar a oportunidade para tentar perceber um pouco qual é a vossa abordagem a esta ligação. Primeiro, este termo dos custos de contexto depois entrou no nosso discurso. Sabe que a primeira vez que eu ouvi foi do nosso colega Miguel Cadilho, já há muitos anos, mas ela pegou, e portanto hoje nós falamos muito dos custos de contexto e falamos muito disto também ligado à questão da competitividade. Eu penso que todas estas variáveis que nós estamos agora a introduzir desta maneira, em termos gerais, em termos europeus, e que vão chegar a Portugal e já cá estão, e esta preocupação com estes vários fatores da sustentabilidade podem parecer, e é essa a explicação que nós temos também o dever de dar àqueles com quem privamos e àqueles que estão ligados a nós nas várias organizações, podem parecer, dizia eu, numa primeira abordagem, um custo adicional, mas ele vai depois provar que a prazo logo médio, não estamos a fazer, digamos, cálculos para muitos anos, mas a médio prazo vai provar que os resultados, em termos exatamente do que eu falei, que é a competitividade, vão ser, digamos, altamente remuneradores ou remuneratórios do custo inicial que tiveram. Porque é evidente que as empresas vão ter que se preparar em determinado tipo de condicionalismos que hoje não lhes dão tanta atenção. Também, por vezes, não têm capacidade ou não têm até hoje também oportunidade, mas que a partir de agora vão estar na primeira linha de preocupações. E ao cumprir esse tipo de normativos, então terão que ter alguns custos. Mas esses custos, como eu digo, e de uma maneira muito honesta, muito séria da nossa parte, são custos que vão depois pagar positivamente a médio prazo. E, portanto, vale a pena tê-los. Até porque a competitividade, a partir de agora, a concorrência, esta questão, digamos, global que nós temos, de concorrer com todos e tudo, vai ainda aprofundar-se mais. E é nesse tipo de
preocupações e nesse tipo de cumprimento de diretivas e de regras que as coisas se vão passar. Quem não esteja a cumpri-las, quem não as tenha implementado, quem não consiga levá-las, digamos, à frente para fazer os seus negócios, para fazer as suas trocas, para fazer as suas exportações, vai sofrer. E, portanto, eu acho que convém contar que isto são custos, mas são custos benéficos a prazo e que, portanto, vão aumentar a competitividade das empresas que compreendam isto primeiro, as apliquem e depois consigam cumpri-las com a tal sustentabilidade de que todos falamos. Ok, obrigada, Rui, por esse testemunho. Portanto, podemos concluir que, na realidade, acabam por ser investimentos que têm um retorno a médio prazo e, portanto, não são propriamente aqueles custos que sem retorno, mas são investimentos que geram algum retorno à organização já a médio prazo. Ora, muito obrigada aos dois. Eu agora pedia, por uma questão de logística de ecrã, pedia à Gabriela e ao Rui para saírem do ecrã e vou chamar ao palco agora o Pedro Leitão, Isabel Ucha e Miguel Almeida. Eles devem estar a entrar, que isto demora aqui um pouco. Olá, Pedro. Viva, bom dia. Bom dia. O Miguel também já está. Bom dia. E a Isabel também. Muito bem, então, olá. Bom dia a todos. Vamos então começar agora com uma outra ronda de perguntas. E eu vou começar pelo Pedro Leitão. E aqui focado muito claro na questão do Montepio e a tentar perceber um pouco como é que o Montepio está a incluir esse tema social, mas numa abordagem mais ampla, não só interno com os colaboradores e não só com a comunidade, mas também ao nível da integração deste risco, como foi falado aqui pelos vários oradores anteriores, o tema da sustentabilidade e o seu pilar social pode ser também um risco, mas para ser risco é preciso conseguirmos identificá-lo e muitas vezes, não existindo alguns critérios ou algumas perguntas, esses riscos escapam-nos. Portanto, era um pouco informado ao nível dos custos e, por outro lado, ao nível dos planos de investimento que o Montepio também tem numa outra área, como é que também estão a incorporar a recente obrigatoriedade de informação que é preciso colocar e disponibilizar ao público em geral sobre como é que estão a integrar os temas ambientais, sociais e de governação. Ok, bom dia a todos. Muito obrigado, Sofia. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os colegas de painel, os deste painel, o Miguel e também a Gabriela e o Rui no painel anterior, que segui com atenção. Agradecer naturalmente o convite que nos foi dirigido. Somos uma organização, um banco, desde a primeira hora comprometidos com o assunto que nos traz aqui hoje. E agradecer também ao engenheiro Parra da Silva o convite que dirigiu ao Banco Montepio. Eu gostava, em primeiro lugar, de fazer só 2 ou 3 notas sobre aquilo que ouvi no painel anterior e que me parece de uma extrema relevância e uma passagem que o Peter Young também nos deixou. No que diz respeito à abertura que o engenheiro Miguel Parra da Silva fez, da mente sã em corpo sã, dizer que nessa matéria e que acreditamos é que o custo aqui será sempre maior que qualquer investimento que tenhamos que fazer. Nestas matérias, e se me permitem, em particular no pilar social, o custo de não fazer será sempre muito maior que o investimento que tenhamos que fazer, embora ele possa parecer grande à cabeça. E não é só o retorno, não é só, enfim, a questão tangível, é sobretudo, e se me permitem, os exemplos aqui citados e outros poderiam seguir-se, da componente mais intangível do retorno desse investimento no que diz respeito à reputação e à conformidade que a não observância destas matérias e destes princípios podem trazer. Portanto, no Banco Montepio, acreditamos que este investimento é um investimento que faz sentido e o custo de não o fazer será sempre superior a prazo. Por outro lado, também, enfim, é uma evidência, e o Peter trouxe-nos aqui uns números que evidenciam isso mesmo, ou seja, que a dimensão social estará pelo menos a cerca de metade daquilo que é o cumprimento da dimensão ambiental, o que nos mostra o enorme espaço, mas sobretudo a enorme responsabilidade que temos nessa matéria, e esse é um efeito que penso que tem que ganhar eco nas instituições, e se me permitem o tone from the top, há muito a fazer
que os líderes das organizações podem fazer e devem fazer em acelerar este caminho. E depois uma nota também sobre aquilo que a Gabriela referiu, sobre os riscos potenciais de washing. O mais conhecido é o greenwashing, mas o ESG washing, que é, na realidade, usar isto como uma arma trendy, se quisermos, ou como um vetor trendy, e não levar isto àquilo que é a raiz e aquilo que são os princípios, o propósito das organizações. Acho que é um aspecto muito bem sublinhado pela Gabriela e onde, de facto, como ela disse, a fragmentação regulatória e de supervisão não ajuda. No que diz respeito, e se me permitem, vou focar-me um pouco mais no pilar social. Consiste, naturalmente, num desafio enorme, mas, se me permitem, na minha opinião, é verdadeiramente uma enorme oportunidade. Aquilo que foi dito no que diz respeito àquilo que é a liderança em termos de regulação produzida pela União Europeia, coloca nas instituições que estão aqui neste espaço económico, que é vasto, uma enorme responsabilidade em garantir que saímos na linha da frente. E é possível fazê-lo, há um framework bastante robusto, que tem que ser pragmatizado, tem que ser adotado e depois tem que ser devidamente monitorizado, mas não tenho dúvida nenhuma que isto constitui uma enorme oportunidade e um fator crítico de competitividade das empresas no espaço europeu para se posicionarem no mercado global. Trazendo isto para a banca, e, portanto, a banca tem naturalmente um dever fiduciário que está intimamente penhorado naquilo que é a confiança que garante aos seus clientes e à sociedade em geral. Tem, na Europa também, um papel crucial, uma vez que uma parte muito significativa da economia europeia é financiada via instituições financeiras, ao contrário, enfim, de outros blocos onde o mercado de capitais tem mais força. E, portanto, isto traz para a banca uma responsabilidade acrescida neste penhor de confiança, nesta capacidade de transmitir de forma transparente, mas determinada, aquilo que são os princípios do pilar social na sustentabilidade ou nas finanças sustentáveis. É evidente que, e tendo, enfim, em organizações privadas, o grande desafio aqui é a capacidade da endogeneização destes princípios. A criação de uma cultura transversal, a criação de um propósito que permita, em primeiro lugar, inseminar internamente aquilo que é a prossecução destes objetivos, é um fator incontornável naquilo que depois se consegue fazer para fora. E, portanto, tentar construir a casa pelo telhado, e aí os riscos do washing, não é? Enfim, será um caminho que naturalmente não terá muito sucesso. No caso do Banco Montepio em particular, o Banco Montepio faz isto e está nisto de uma forma descomprometida e autêntica. Há 177 anos que este banco de raiz mutualista pratica este tipo de valores e há 177 anos que estamos comprometidos com a dimensão naturalmente social, muito antes de falar em ESG, com a dimensão social dos impactos do nosso negócio. Eu gostava de citar, e porque, para ser um bocadinho mais pragmático nisto, alguns dos exemplos, porque a Sofia assim o solicitou, da pragmatização disto. Vamos lá ver. O Banco Montepio lidera de forma incontestável aquilo que é a ação no terceiro setor, ou seja, o seu serviço de serviços financeiros e apoio financeiro ao terceiro setor. Penso que foi seguramente o primeiro, mas será seguramente dos únicos que tem organicamente firmado internamente uma área específica de apoio e de gestão de tudo o que são instituições do terceiro setor. E isso é claramente uma característica distintiva, mas por escolha, porque, como disse, acreditamos que isso está gravado nos nossos valores há 177 anos. Exemplos concretos desta matéria levam-nos a coisas como o apoio e a vasta rede de clientes e a vasta cota de mercado que o banco tem nas IPSS do país e também aquilo que tem sido a atuação junto dos particulares, não só junto às instituições, mas junto dos particulares,
particulares nesta matéria. O banco, muito antes das linhas Covid e muito antes dos apoios de moratórias que vieram só para citar um exemplo simples e muito recente na cabeça de todos, criou apoios específicos para que os particulares que, ante a incerteza e alguma dificuldade pudessem ter no início da travessia, pudessem duplicar o seu rendimento e as suas poupanças, no fundo, para fazerem face a quaisquer adventos de caráter urgente. Não esperámos por nenhum tipo de apoio público, e foi antes, como disse, da publicação das moratórias ou das linhas protocoladas, no caso das empresas. No caso específico do impacto social, eu gostava de ressaltar aqui 2 ou 3 pontos. Além do banco ser naturalmente subscritor em Portugal da Carta de Compromisso para as Finanças Sustentáveis, o banco também, durante o ano passado, em cima de toda a sua responsabilidade nessa matéria, subscreveu, todos os órgãos sociais do banco, uma Carta de Compromisso Social que tem como modo de ser o banco de raiz mutualista para, pelo menos, os próximos 177 anos. Portanto, esta é, de facto, projetar no futuro aquilo que é o nosso legado e a nossa, se me permitem, responsabilidade que sentimos nesta matéria. Isto leva-nos a coisas tão pragmáticas como sermos, do ponto de vista do empreendedorismo social, um dos principais atores nessa matéria, em conjunto, enfim, com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Portugal da Inovação Social, em coisas como já foram aqui faladas. O Leão falou da questão específica das desigualdades e das oportunidades. O objetivo não é citar nomes específicos, mas do acordo e da promoção específica que temos com a Santa Casa da Misericórdia no âmbito da inovação social, o banco teve a oportunidade e o privilégio também de apoiar um conjunto de iniciativas e de startups que têm como objetivo a democratização no acesso à informação, a igualdade de oportunidades e a requalificação. Exemplos práticos disso, fintechs. Vocês vejam, uma das principais fintechs de raiz portuguesa na área do impacto social, que é a GoParity, sai da Casa do Impacto, e é muito interessante ver a forma como o investimento é posto à luz ou às escolhas dos investidores numa lógica de como é que os ODS são cumpridos e como é que o benefício do dinheiro, neste caso crowdfunding, é colocado ao serviço do impacto social. É um projeto muito interessante e que certamente irá dar que falar à medida que vai crescendo. Aspectos de reinserção social, como a Academia de Código ou o projeto UBU, que tem como objetivo levar às escolas portuguesas e a países de expressão portuguesa o domínio do code, ou seja, da parte da programação, e que leva a que, para além das taxas de empregabilidade sejam esmagadoras, estamos a falar de taxas de empregabilidade acima de 95%, a requalificação de pessoas que, à entrada, pouco ou nada sabiam de codificar e saem dali com empregos que têm a ver precisamente com áreas de grande valor acrescentado, como foi referido aqui pelo Rui Leão, para, enfim, na realidade, entrarem no mercado de trabalho com novas habilitações. Por último, mas não menos importante, digamos, procurar ter impacto e procurar servir bem esta comunidade alargada, ou este ecossistema, também nos permite, estamos nisso com humildade, permitir endereçar alguns dos ODS que são talvez mais atrasados nesta matéria, como seja o combate à pobreza, como seja a exclusão social e económica, como seja a discriminação ou o não acesso à educação. Penso que são exemplos um pouco mais pragmáticos, se me permite, porque acho que era esse o objetivo, de como é que o banco se tem posicionado nesta matéria. É verdade que internamente, e como eu comecei por dizer que há um desafio enorme do ponto de vista da endogeneização disto, é verdade que internamente isto vindo connosco do berço torna as coisas mais simples. E, portanto, quando nós olhamos para o fator social em tudo o que fazemos, que está presente nos colaboradores no ativo e nos colaboradores que já deixaram ativo, os serviços sociais do banco e do grupo também têm um papel fundamental aqui, mas nas políticas de bem-estar dos colaboradores, nas componentes de conciliação, são aspectos que são críticos nesta matéria, e naquilo que é a política de voluntariado corporativo do banco,
são aspectos como, do ponto de vista endógeno, procuramos praticar isto, e falando com sinceridade, claro que há um longo caminho a correr, mas olhando para estas duas perspectivas, externa e interna, eu diria que na parte da cadeia de valor externa, no serviço aos nossos clientes, seja na parte do apoio específico, seja na parte da literacia financeira, é preciso perceber que tomar decisões informadas do ponto de vista financeiro é um fator crítico para que as pessoas e as instituições possam ser sustentáveis. Iniciativas como a oferta específica da conta acordo que temos para as IPSS, ou como a iniciativa que se intitula O Banco Explica, no fundo, procurar destilar aquilo que são os conceitos práticos do ponto de vista da literacia financeira e procurar que os nossos clientes ou potenciais clientes tomem decisões responsáveis, são também um compromisso que o banco vem praticando há muito tempo. Não querendo polarizar a discussão, Sofia, para arranque, penso que é isto. Muito obrigada, Pedro. Acho que ficámos com mais informação do que aquela que tínhamos. E passo à Isabel Lucha, e agora numa perspectiva de Euronext, tentar perceber os dois lados desta conversa. Por um lado, como é que estas práticas sociais são incorporadas dentro do Euronext, e por outro lado, como é que os vossos clientes, como é que vocês observam que esta componente social tem vindo a ser incluída, ou se deveria ser mais incluída, e de que forma é que também o Euronext poderá ter aqui algum papel catalisador, como tem tido, por exemplo, na área ambiental. Muito obrigada, é um prazer enorme estar convosco. Gostaria de agradecer naturalmente ao Engenheiro Parra da Silva e à APE pelo convite, e vou exatamente começar por responder exatamente àquilo que me perguntou, isto é, como é que nós integramos dentro da Euronext, quer na vertente da forma como tratamos as nossas pessoas e as nossas equipas, quer na forma como tratamos com os nossos clientes e os produtos e serviços que desenvolvemos ligados a este tema precisamente. E tem havido uma transformação enorme e uma evolução enorme e um grande compromisso do grupo nestas matérias. Lembro só que a Euronext é a infraestrutura de mercado de capitais líder na Europa, porque hoje já cobrimos as bolsas em Portugal, em França, na Bélgica, na Holanda, na Irlanda, na Itália, que acabámos de adquirir esta semana, na Noruega, e com presença numa série de outros países. Aliás, nós somos uma empresa extraordinariamente diversa, estamos neste momento 16 países e temos pessoas de 47 nacionalidades, e portanto, o tema da diversidade é um tema que nos é também muito caro. Mas eu gostaria de começar pelo princípio, de explicar como é que nós estruturamos isto em termos estratégicos. A Euronext apresentou o seu último plano estratégico em 2019 e nesse plano definiu 6 grandes vetores de desenvolvimento estratégico, e dentro desses 6 vetores há 2 vetores que têm tudo a ver com aquilo que nós estamos aqui a falar hoje. O primeiro vetor designa-se Empower our people to grow, perform and innovate, ou seja, apoiarmos e darmos, no fundo, todas as ferramentas para que as nossas pessoas possam desenvolver-se, possam crescer, possam desempenhar bem as suas funções e possam inovar com benefício para a empresa e para elas próprias. Portanto, este é o grande pilar, digamos assim, social interno, e depois temos a vertente externa desta mesma realidade, e que é o pilar que designa Enable Sustainable Growth, e que tem a ver com o desenvolvimento também de produtos e serviços, de que já falarei um pouco mais adiante. Dentro desta área que nós designamos de sustentabilidade dentro do grupo, depois fizemos uma análise de impacto junto dos nossos stakeholders, e dessa análise de impacto definimos 5 grandes áreas de desenvolvimento de iniciativas nesta área da sustentabilidade: os nossos mercados, portanto os nossos produtos, as nossas pessoas, o nosso impacto no ambiente, os nossos parceiros e as nossas comunidades. E, portanto, nestas 5 áreas, mais uma vez, há 2 estritamente ligadas ao pilar social, mais uma vez as nossas pessoas e depois as nossas comunidades. E, portanto, eu vou agora, aqui nestes 7 a 8 minutos que tenho, vou-vos dar precisamente aquilo que é a visão
E as iniciativas mais importantes, nós temos muitas iniciativas dentro deste chamado pilar social interno, portanto, o que é que nós fazemos pelas nossas pessoas, e depois o pilar social externo, o que é que nós fazemos, quer pelas nossas comunidades, quer em parceria com os nossos clientes e fornecedores. Portanto, dentro do pilar social interno, temos, eu diria, enfim, é preciso perceber também que a Euronext, sendo a infraestrutura líder de mercado de capitais e sendo a gestora de bolsas, tem, obviamente, aqui uma visibilidade e, portanto, um compromisso também muito relevante com este tema, porque queremos nós próprios dar o exemplo, não é? E, portanto, mostrarmos aquilo que de melhor se pode fazer nestas matérias. É um caminho, não é? Não estamos ainda onde gostaríamos de estar, mas acho que muito já foi feito e temos muito orgulho em muitas das práticas que temos implementadas dentro da empresa. Portanto, dentro do pilar social interno, nós definimos, ou podemos definir aqui 3 grandes tópicos: atrair e desenvolver os nossos talentos, as nossas pessoas, as políticas de bem-estar que desenvolvemos para os nossos colaboradores e, em particular, temos um compromisso público com a promoção da diversidade e também, em particular, da diversidade de género, ou seja, do SDG 5, não é? Portanto, e temos iniciativas muito particulares relativamente a este tema. No tema do desenvolvimento de talentos, 98% dos nossos colaboradores têm um plano individual de desenvolvimento de carreira. Isto é muito importante porque as pessoas valorizam muito e é muito importante terem uma perspectiva do que podem e de como podem desenvolver-se dentro da organização e, portanto, elas percebem exatamente no ponto em questão como é que podem evoluir, para onde é que podem evoluir dentro das várias carreiras que a empresa proporciona e como é que podem dar, digamos assim, o próximo passo e o que é que têm que fazer para lá chegar. Depois temos uma série de iniciativas de formação e de informação. Temos aquilo que nós designamos as Learning Weeks, todos os anos temos 2 semanas inteiras de sessões de formação, quer com formadores externos, quer internos, quer com clientes, quer com fornecedores, e portanto durante 10 dias inteiros os nossos colaboradores têm acesso a inúmeras temáticas e testemunhos do mercado e dos clientes e de temas muito variados. E temas que também abordam as preocupações sociais que muitas pessoas têm, por exemplo, alimentação saudável, a gestão de carreiras, falar em público, portanto, desenvolver competências individuais para além das competências técnicas, digamos assim. Depois temos uma outra iniciativa que é a Lunch and Learn. Nós fizemos já este ano 23 sessões de Lunch and Learn. Note que com o mundo digital que temos hoje, todos os colaboradores em todos os nossos países, nós temos cerca de 2.000 colaboradores, têm acesso a estas, a coisa boa que o mundo digital trouxe é que todos os colaboradores têm acesso a estas sessões porque elas agora estão disponíveis online, ficam gravadas e, portanto, podem ser acedidas de manhã, à noite, à tarde, daqui a uma semana, daqui a um ano e, portanto, o nível de visualização desta formação é hoje muito mais intenso do que era quando fazíamos as sessões, por exemplo, presenciais ou exclusivamente presenciais. Este ano, 2020, ou ano passado, 2020, lançámos também a Euronext Academy, que é precisamente uma academia de aprendizagem para todos os nossos colaboradores. Já tem 500 colaboradores ligados, mas o nosso objetivo é que atinja todas as pessoas. E depois temos uma outra coisa muito interessante que os nossos colaboradores valorizam muito, que é o coaching e o mentoring. O coaching e o mentoring são programas feitos à medida dos nossos colaboradores que querem ou que precisam ou que entendem que precisam de fazer progredir, digamos assim, a sua carreira. Eu já fiz coaching, ou melhor, já beneficiei de uma sessão de um programa de coaching pessoal, mas também agora sou mentora no âmbito do programa que nós temos de mentoring para mulheres líderes. Sou mentora de uma jovem maltesa que trabalha na Euronext no Reino Unido e, portanto, todos os 15 dias tenho uma conversa com ela de cerca de 1 hora, precisamente com o mesmo objetivo, ajudá-la
não tratamos de temas de trabalho, tratamos apenas de temas de gestão da carreira, abrir os horizontes, progredir, perceber as nossas próprias motivações, enfim, dentro dessa perspectiva. Depois temos uma outra vertente muito interessante, que são os nossos mindsets e a forma como nós trabalhamos. Nós desenvolvemos um conjunto de mindsets e um deles designa-se colaborar, collaborate, challenge and care for each other. E temos vindo a desenvolver esta componente do care, que era uma coisa que nós não tínhamos tão evidente e tão claro, e que tem sido particularmente interessante neste período pandémico, onde os colaboradores têm sido chamados a cuidarem, digamos assim, uns dos outros. Ou seja, se eu sei que há alguém que está numa situação difícil, ou sei que há alguém que está doente, ou sei que há alguém que precisa de dar apoio familiar porque há um problema familiar, os colegas dentro da equipa procurarem assegurar o trabalho uns dos outros e ajudarem-se nesses momentos difíceis. Este sentimento de care é um valor que nós temos estado e uma prática que nós também temos estado a promover, sobre a qual eu, por exemplo, falo em muitas das sessões que faço para todos os nossos colaboradores, quer em Portugal, mas também nos nossos outros países, porque também tenho aqui neste tema, como a Sofia sabe, uma responsabilidade transversal a todo o grupo Euronext. No tema da diversidade, que é um tema também a qual nós damos muita atenção, nós estamos no setor tecnológico e no setor financeiro. São dois setores, como nós sabemos, que tradicionalmente têm um número de homens mais elevado que o número de mulheres e, portanto, temos aqui um tema da diversidade de género que temos vindo a trabalhar ativamente para tentarmos melhorar este equilíbrio. Não estamos aonde gostaríamos, ainda temos 68%, no total da empresa, 68% de homens e 32% de senhoras, mas ao nível das funções de liderança, por exemplo, evoluímos imenso nos últimos anos. Só para dar dois números, nós há 3 anos atrás não tínhamos uma única mulher como CEO de nenhuma bolsa local, eu fui a primeira, agora já temos 4, e portanto já temos cerca de 50%. No nosso Conselho de Administração Internacional tínhamos uma senhora há 3 anos atrás, já temos 4, portanto já temos mais de 1/3. E ao nível, como eu digo, depois das segundas linhas, em termos de líderes na organização, já temos 36%, e isto já foi uma grande evolução face ao ponto de onde partimos há 3 anos atrás. Temos um foco muito especial também no recrutamento na área do IT, na área dos colaboradores que entram com formação tecnológica, porque temos mesmo uma política definida temos que ter um número de CVs de senhoras especificamente para podermos fazer a escolha, portanto, para garantir que pelo menos temos escolha no ato do recrutamento. Em relação às comunidades, às nossas comunidades, nós abraçámos 2 SDGs, o 16 e o 4, ou o 4 e o 16, se quisermos pela ordem certa. O 4 porque tem a ver com a educação, e já vou elaborar sobre isto, e o 16 porque tem a ver sobretudo, com instituições fortes. A Euronext tem um enorme orgulho, mas também o dever de ser uma instituição forte, mais uma vez pelo papel que tem central no sistema financeiro europeu, e portanto, obviamente, escusado seria dizer que tudo o que são normas, regulamentos, regras, diretivas, somos sempre muito diligentes no seu cumprimento estrito e rigoroso, mas também boas práticas que são, enfim, emitidas por entidades reconhecidas internacionalmente. Temos também essa vertente da adoção de todas essas boas práticas. Mas na educação temos um trabalho muito importante de apoio às comunidades, designadamente na literacia financeira. Vamos e recebemos escolas em todos os nossos países. Ainda a semana passada fiz uma sessão para a Porto Business School, amanhã vou fazer uma sessão para o ISCTE, e portanto, e também para escolas secundárias. Recebemos e também vamos a muitas escolas secundárias, não apenas universidades, e sobretudo fazer perceber às pessoas o que é investir na Bolsa. A Bolsa não é um jogo, é um investimento, e portanto explicar-lhes
o que é que significa investir, os benefícios, os riscos, para que os cidadãos em geral possam beneficiar de um retorno adequado para as suas poupanças. Temos uma vertente ligada à proteção do mar e dos oceanos, temos uma parceria muito interessante a nível europeu para promover a educação no empreendedorismo em projetos ligados à água e aos oceanos, porque todos os países onde a Euronext está presente, o mar e os oceanos são absolutamente fundamentais, não é? Entram pelos nossos territórios adentro e, portanto, a dada altura percebemos que podemos ter aqui um papel também muito importante. Temos muitas empresas cotadas também nestes setores e estas empresas e estes setores vão ser absolutamente críticos para a transição energética, sobretudo ambiental, mas também social, e por isso estamos aqui a fazer muito trabalho. Eu tinha aqui mais uma série de exemplos para vos dar, de voluntariado, visibilidade que damos a inúmeras causas, designadamente da diversidade de género, com os toques do sino, das bolsas nos vários países, que têm sempre muita visibilidade, donativos que damos para inúmeras instituições em todos os países onde estamos, mas quero guardar uns minutos, 3 minutos, para vos falar também dos produtos, não é? Porque acho que aqui há uma evolução muito interessante e a Euronext tem aqui feito um enorme investimento também no desenvolvimento de produtos e serviços financeiros que contemplam estas preocupações. O primeiro, talvez até o mais conhecido, sejam precisamente as obrigações sustentáveis, ou as ESG bonds, como são conhecidas. Foi um segmento que a Euronext tem vindo a desenvolver, e tem vindo a desenvolver não só no sentido de dar visibilidade aos vários tipos de obrigações sustentáveis, a facilitar a sua admissão e a sua negociação, e depois a promover junto dos investidores este tipo de obrigações. E dentro das obrigações sustentáveis há um tipo particular que são as social bonds, portanto, as obrigações que financiam projetos sociais. Portanto, estas obrigações, essencialmente, o que são emitidas por entidades, muitas vezes, enfim, são entidades públicas, semipúblicas, mas também há entidades privadas que, com os fundos angariados por estas emissões de obrigações, investem em promover serviços de saúde mais abrangentes, habitação a preços acessíveis, programas de apoio ao emprego que agora têm proliferado nos vários países, felizmente para dar suporte às pessoas que estão a passar enormes dificuldades neste período pandémico e com o impacto que esta pandemia está a ter, ou infraestruturas de água, esgotos, etc. São obrigações que tiveram uma expansão enorme em 2020, só para vocês terem uma ideia. Nós em 2019 tínhamos 10 mil milhões de obrigações sociais listadas. Em 2020 listámos 85 mil milhões, portanto isto aumentou 8 vezes, e em 2021 este movimento continua a crescer muito, muito substancialmente, o que é, aliás, particularmente interessante e relevante perceber que existem investidores no mercado de capitais que investem neste tipo de obrigações, proporcionando mais recursos para apoiar mais programas sociais das entidades que têm a responsabilidade por estes programas sociais. E as entidades que têm a responsabilidade por programas sociais são de muitas naturezas diferentes, não são só os governos, ou os municípios, ou as regiões, são entidades, por exemplo, como fundos de gestão da segurança social em vários países, entidades de promoção do apoio ao emprego ou segurança no emprego, seguradoras relacionadas com a segurança no emprego, enfim, há uma diversidade enorme de entidades que estão a beneficiar deste instrumento e nós temos-lhe dado muita visibilidade e temos feito muita promoção. Esta semana publicámos um artigo nos nossos LinkedIn todos da Euronext, dos colaboradores todos da Euronext, sobre o que são social bonds, precisamente para vos dar uma ideia de como estamos empenhados em promover o instrumento. A última nota para os índices. Os índices que as bolsas produzem, a Euronext produz muitos índices, são extraordinariamente importantes neste processo. Porquê? Porque cada vez há mais investimento passivo, ou seja, cada vez há mais
fundos de investimento e pessoas que investem em carteiras que replicam índices, o chamado investimento passivo. Portanto, a construção de índices, a divulgação de índices que têm estas preocupações de sustentabilidade é absolutamente, e vai continuar a ser absolutamente crítica para canalizar o investimento para aquilo que efetivamente se pretende em termos de sustentabilidade. E nós temos também um grande orgulho de termos já desenvolvido muitos índices, nós temos mais de 47 índices com fatores ESG, mais de 80% dos índices que criámos nos últimos 3 anos são índices com critérios ESG, e já agora quero-vos dar um exemplo concreto de um índice que tem, precisamente, nós temos vários, mas vou-vos dar um em concreto, que tem precisamente esta componente social no seu centro. Chama-se o Euronext Euro 50 Social and Governance. Portanto, são as 50 empresas da zona euro, portanto, selecionadas das 300 maiores empresas da zona euro. Portanto, os índices, obviamente, têm que ter sempre como base um portfólio de empresas cotadas, não é? Aqui escolhemos as 300 maiores, porque entendíamos que isto fosse um benchmark europeu, portanto as 300 maiores europeias, e fomos ver dessas 300 maiores, aquelas 50 que têm melhor desempenho, portanto isto é um best in class approach, como se designa, não é? Portanto vamos escolher as que têm melhor desempenho no domínio social e no domínio de governance. No domínio social, só para elencar os critérios... Isabel, vou pedir é que acelere um bocadinho, temos de passar ao Miguel, estamos já a passar um bocado o tempo. Mesmo a acabar. E, portanto, nos critérios sociais temos, por exemplo, promoção do diálogo social dentro da empresa, gestão de carreiras, saúde e segurança no trabalho, diversidade e não discriminação, impacto social dos produtos e serviços que a empresa produz, apoio à comunidade e a relação com fornecedores, entre outros. Portanto, só para mostrar exatamente como é que este tipo de índices é construído, e portanto eu ficaria por aqui. Em síntese, queremos ser, como empresa, um exemplo das melhores práticas sociais dentro de casa e também dar o máximo de apoio que pudermos e de divulgação e promoção a estes produtos que têm estes critérios sociais. Obrigada. Obrigada, Isabel. Muito interessante e principalmente essa parte final de ligação da explicação do produto, onde se pode perceber que alguns dos temas são aqueles mesmos que a proposta diretiva também diz que é necessário relatar. Passava então para o Miguel Almeida. E Miguel, aqui numa perspectiva um bocadinho diferente dos restantes membros da mesa, como presidente do Fundo de Apoio Municipal, e portanto com foco nos municípios, de que forma é que se consegue incorporar estes temas ambientais e sociais na gestão do fundo dessa natureza e qual era o potencial que este tipo de fundos poderia trazer aos municípios numa alavancagem da melhoria social e ambiental também. Bom dia Sofia, bom dia aos colegas do painel, ao Pedro, à Isabel e também aos do painel anterior, à Gabriel e ao Rui. Agradecer antes de mais à APE e ao engenheiro Paz da Silva pelo convite que nos dirigiu ao FAM para estar presente também aqui nesta sessão e também para o convite que nos dirigiu para participar na comissão técnica na qual estamos com bastante entusiasmo também para dar o nosso contributo numa perspectiva do setor público e sobretudo relacionado com os municípios. Relativamente às questões colocadas pela Sofia, temos de facto também, como a Isabel referiu anteriormente, duas perspectivas, a perspectiva interna e a perspectiva externa. Na perspectiva interna, entendemos que se não incorporarmos os objetivos e os temas da sustentabilidade na nossa gestão, dificilmente também os conseguiríamos transmitir àqueles que são os nossos principais stakeholders, que são os municípios. E, de facto, temos vindo a desenvolver um esforço de considerar estes temas da sustentabilidade em todos os nossos documentos de gestão. Entendemos que se a sustentabilidade não fizer parte da estratégia, dificilmente conseguiríamos estabelecer objetivos e depois medir os resultados relativamente a esses objetivos. E, portanto, temos vindo a incorporar os temas da sustentabilidade e a relação das atividades que desenvolvemos com os vários ODS.
tanto ao nível do plano de atividades, como ao nível do orçamento e também depois nos objetivos que são definidos, tanto ao nível da instituição como para os colaboradores, os nossos colaboradores internos, não é? Esta ligação no setor público nem sempre é fácil, devido à regulamentação que existe ao nível dos orçamentos, dos planos de atividades e até mesmo do quadro relacionado com a definição de objetivos. E, portanto, temos vindo a incorporar, na medida do possível, temos feito também um esforço para que outras entidades do setor público o consigam fazer, o possam fazer nos seus documentos estratégicos. Temos dado esse contributo sempre que nos é solicitado, na medida também da possibilidade de se vir a fazer uma alteração legislativa que considere estes fatores naquilo que são os documentos de gestão essenciais das entidades públicas, que eu acho que é importante esta ligação aos documentos estratégicos, aos documentos onde está evidenciada a questão financeira e a questão orçamental e o seu relacionamento com os critérios de sustentabilidade. Ainda relativamente às questões da sustentabilidade e de forma interna, temos participado aqui na Comissão Técnica das Finanças Sustentáveis, também no Working Group Internacional de Finanças Sustentáveis relacionado com o Framework. Temos participado também agora junto da União Europeia no Green City Accord, que foi firmado recentemente por várias cidades europeias e que o FAM é um dos supporters desse acordo e, portanto, estamos a começar agora a desenvolver atividades, tanto a nível nacional como também na relação com a Eurocities, que é a entidade que a nível europeu está a coordenar este processo para se desenvolverem as atividades necessárias relativamente à sustentabilidade dos municípios, e temos também vindo a desenvolver diversas ações de formação com os municípios e com as entidades, com as comunidades intermunicipais, no âmbito da Agenda 2030 e da localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, na territorialização, se assim se pode dizer, dos objetivos nos nossos municípios. Quanto à perspectiva do fundo, do FAM em concreto, mas também de outros fundos e de agências financeiras que já existem em termos internacionais nos mais diversos países, agências financeiras essas que são detidas em exclusivo ou em parte pelos municípios e que têm vindo a fazer, de facto, um trabalho muito interessante, que já falarei um bocadinho a seguir, na tentativa de financiar os municípios exatamente relativamente a estas matérias da sustentabilidade, através das Green Bonds, das Green Municipal Bonds ou das Social Municipal Bonds, que a Isabel também falou há pouco, não falou das Municipal, mas falou das Green Bonds e das Social Bonds, mas que os municípios também a nível internacional têm vindo a desenvolver. E, portanto, a nossa perspectiva é um bocadinho essa, de vir a apoiar os municípios. No entanto, o nosso foco estratégico atual e o nosso core business é a recuperação financeira dos municípios. Aqueles municípios que estão em desequilíbrio financeiro e que, até o momento, já apoiámos 13 municípios, financiando cerca de 500 milhões de euros para a sua recuperação. Temos vindo a receber algumas novas competências, para além dessa questão da recuperação financeira propriamente dita, e que nos têm vindo a aproximar, de facto, desta questão do investimento ao nível social. Numa primeira fase, o FAM apoiou os municípios através de uma linha de crédito de cerca de 10 milhões de euros para financiamento da recuperação das habitações não permanentes que foram destruídas nos incêndios de 2017, portanto, nomeadamente na zona centro do país. Este ano, o Orçamento de Estado deu ao FAM uma competência para financiar os municípios no sentido de recuperar as suas despesas e os impactos financeiros criados pela Covid-19. Portanto, temos uma linha de crédito de cerca de 150 milhões de euros relativamente a esse apoio. E, portanto, temos vindo, de facto, a construir uma credibilidade financeira com resultados crescentes que em 2020
no final de 2020 se cifraram em cerca de 7 milhões de euros e, portanto, e que também foram distribuídos entre os nossos stakeholders, o Estado que tem o fundo em 50% e os municípios, todos os 308 municípios que são detentores do capital social do FAM. Nesta perspectiva, entendemos que temos a capacidade necessária para financiar os municípios nos seus projetos de investimento, sejam aqueles que estão relacionados com o PRR, seja aqueles que estão relacionados com a descentralização, o processo de descentralização que está em curso e que no próximo ano vai obrigar os municípios a aceitarem as competências relacionadas com a saúde e com a educação e, portanto, também esta forte componente social e, portanto, pensamos que podemos contribuir, de facto, relativamente a estes investimentos de duas formas. Numa primeira fase, através da concessão de garantias bancárias, de garantias prestadas pelo FAM, ou seja, enquanto entidade pública e que com capital social de cerca de 500 milhões de euros, para poder reforçar, de facto, aquilo que é a percepção de risco de alguns municípios, sobretudo os municípios de menor dimensão. E, portanto, ao prestarmos garantias a esses municípios, conseguimos, de facto, que haja uma equidade de condições relativamente aos financiamentos que esses municípios podem obter relativamente àqueles que têm uma melhor situação financeira. Numa segunda fase, entendemos que, à semelhança do que está a ser feito noutros países, como, por exemplo, através da UK Municipal Bond Agency, ou da Agence France Local, do Munifin na Finlândia, que é detido pelos fundos de pensões dos municípios, ou como o Invest da Suécia, que é detido por 111 municípios, ou mesmo do BNG da Holanda, que é detido em 50% pelo Estado, ou 50% pelos municípios, tal como o FAM, entendemos que podemos participar nessa agregação de necessidades de financiamento, agrupar os municípios, por exemplo, na emissão de obrigações municipais verdes e sociais, e, portanto, assegurar assim que os investimentos que eles podem vir a pretender realizar estejam de facto alinhados com os critérios de ESG e portanto, com a capacidade também de eles garantirem as condições financeiras entre municípios para desenvolver estes projetos. E, portanto, de uma forma rápida e para concluir, porque já estamos em cima da hora, de facto é importante dizer que os municípios portugueses desenvolveram um esforço tremendo de combate à pandemia nos últimos meses. Numa primeira fase, no combate à crise sanitária, através da compra de equipamentos de proteção individual, de máscaras, de ventiladores, por exemplo, na limpeza das ruas. Numa segunda fase, têm vindo a contribuir, de facto, nesta perspectiva social, através da criação de fundos de emergência social, no apoio às famílias, às instituições de solidariedade social e até às empresas. E, portanto, de facto, os municípios têm contribuído de uma forma extrema para o combate à pandemia e, de facto, é necessário financiá-los e cumprir e ajudá-los a cumprir com estes objetivos. Estamos em cima da hora e passo então à Sofia. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada eu, e sem dúvida que tínhamos aqui mais perguntas para fazer, e algumas perguntas, mas de facto o tema é interessante, todos nós sentimos algum estímulo a falar sobre ele e, portanto, falamos sempre um bocadinho, ocupamos sempre mais tempo, portanto, um wrap-up muito sumário, sustentabilidade bem eficaz no setor financeiro. Temos trabalhado mais o tema ambiental, o tema social precisa de ser trabalhado de forma mais rápida e de forma mais premente. Falar de sustentabilidade e competitividade é falar de reforçar a competitividade e, portanto, os investimentos mesmo que as PMEs terão de fazer, sem dúvida, deverão ser vistos como investimento e muito dos apoios comunitários que virão também terão estes pressupostos. É só chamar a atenção que o Plano de Recuperação e Resiliência também diz que o plano tem de cumprir com a taxonomia. E, portanto, posto isto, eu gostava de agradecer a todos, não tivemos tempo para mais uma outra ronda. Vamos todos no palco, porque eu vou passar a palavra ao Engenheiro Paco da Silva para fechar esta sessão e, mais uma vez, obrigada a todos. Eu, como ouvinte atento do princípio até ao fim, gostaria de vos dizer que me senti, de facto, enriquecido
bastante beneficiado com todas as valiosas contribuições dos nossos participantes. Eu gostaria de não terminar sem deixar uma palavra de agradecimento especial ao Presidente da Comissão Técnica, que tem assegurado todos os contactos com as outras intervenientes, as outras entidades intervenientes no estrangeiro, nos vários países, 24 países em que a Comissão Técnica tem presença, a Comissão Técnica da ISO, que é o nosso querido Mário Franco. Ele tem sido inigualável na propulsão desta causa, que aliás é uma causa que é muito querida, e daqui, mais uma vez, lhe manifesto o nosso profundo agradecimento, o agradecimento de toda a APE pelo trabalho que ele tem estado a desenvolver e que vai desenvolver, porque este é apenas um início. Este painel, este seminário, este evento terá com toda a certeza outros eventos. É a nossa obrigação, enquanto organismo normalizador setorial, é de fazer estes eventos, de modo a comunicar com a base de apoio, com a sociedade, com as partes interessadas, com os peritos, com todos aqueles que tenham alguma opinião para dar e que a CT deva levar em conta. Tem que se fazer estes eventos. E a seguir estes eventos, a APE está disponível para receber quaisquer críticas, sugestões, observações, contributos das pessoas que participaram. Participaram como assistentes. Por exemplo, neste momento ainda há 83 pessoas a assistir, mas já tivemos mais de 100. Destas pessoas haverá algumas que tenham um contributo a dar. A CT está mais do que aberta e disponível a receber esses contributos, porque quanto mais a norma que vier a fazer-se refletir o consenso na sociedade, maior o grau e a probabilidade da sua eficácia. Portanto, este é um trabalho em curso, vamos voltar a vós, vamos voltar a convidar notáveis personalidades para darem o seu depoimento e vamos voltar a estar à disposição de todos para receber os vossos comentários. Muito obrigado, até à próxima.